Se tomarmos como definição que magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, repito, magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, principalmente as transformações de âmbito astral, poderemos, por conseguinte, dignos definir magia sexual como todo ato de condução, direcionamento das forças astrais pela energia sexual. Ou seja, magia sexual é todo ato de condução das forças astrais por algum ritual, alguma prática, algum simbolismo ou alguma intenção de natureza sexual. E embora este tema esteja relegado ao submundo do pecado, do erro, do medo, da vergonha e do demoníaco, pelas autoridades eclesiásticas que há muito dominam a mentalidade ocidental, podemos sim encontrar nas diferentes raízes da cultura espiritual ocidental a conexão entre magia, sexualidade e espiritualidade. E isto desde os antigos povos pagãos, os gregos, romanos, celtas, nórdicos e até mesmo nas culturas ameríndias, nas culturas afro-americanas, afro-europeias, veremos esta costura entre magia, sexualidade e espiritualidade. Encontraremos esta mesma conexão de forma mais intuitiva através dos rituais e das crenças das bruxas renascentistas e medievais. Encontraremos também esta mesma conexão de maneira mais sutil e subliminar na linguagem de alguns santos e santas da Igreja Católica, por exemplo, ao longo dos séculos. Seja como for, dignos, encontraremos esta costura entre magia, sexualidade e espiritualidade nas diferentes linguagens e roupagens espirituais ocidentais, desde há muito, se não desde sempre. Eis, dignos irmãos e irmãs, o tema deste que é o nosso 69º vídeo aqui em nosso canal de estudos esotéricos. Quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E sim, dignos, embora possamos encontrar já no Ocidente esta ampla conexão entre magia e espiritualidade e sexualidade em diferentes roupagens, devemos, de fato e de direito, o nosso conhecimento, o nosso linguajar e a nossa filosofia a respeito de magia sexual, em grande parte, não propriamente ao Ocidente, mas ao Oriente, em especial as antigas filosofias esotéricas da Índia e da China. E a primeira pessoa que fez esta ponte, é necessário darmos aqui o devido crédito entre o Oriente e o Ocidente, foi uma mulher desbravadora e inesquecível, de nome Helena Petrovna Blavatsky, mais conhecida como Madame Blavatsky. Foi Madame Blavatsky ali em meados, na segunda metade do século XIX, que nos presenteou através de suas obras com termos que hoje são muito comuns e naturais, termos como chakra, como nadis, karma e outros tantos, se deve em grande parte à influência poderosa de Helena Blavatsky. E uma das fontes que podemos aqui citar como indicação de livro, inclusive, é o seu grande livro chamado A Doutrina Secreta, publicado quando ela tinha ali aproximadamente 55 anos de idade e quando ela já estava tida como absolutamente ultrapassada e vencida pela má fama e pelas circunstâncias negativas. Recomendo esse livro, A Doutrina Secreta, que é uma das pontes responsáveis pela conexão entre o Oriente e o Ocidente. Outras tantas escolas dignos também vieram
a aprimorar esta conexão entre o Oriente e o Ocidente e a formatar uma linguagem de magia sexual própria para o Ocidente, dentre as quais, e são algumas, nós podemos falar disso em outros vídeos, e vamos voltar certamente a essa temática, mas podemos citar aqui a Otto, que é uma ordem criada ali por volta de 1888, a OTO, Ordinis Templarium Orientis. Essa ordem criada pelo frater Peregrinus, cujo nome original era Theodor Heuchs, um alemão, ele também constituiu num rito paramaçônico, numa série de graus, elementos e ensinamentos de natureza sexual advindo de outras fontes mais ou menos ocidentais também. Mais tarde, no início do século XX, ingressa nesta ordem um senhor chamado Aleister Crowley, um grande ocultista, um grande mago ali daquela época, que aprimorou e fez avançar ainda mais isto que nós conhecemos como magia sexual ocidental, ampliando este conhecimento para outras tantas organizações, como a FRA, que é a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, uma das ordens a que pertenço, uma das ordens que frequento comumente, e outras organizações, como a Ordem Saturnis, enfim, influenciando a magia do caos, influenciou grandemente Gerard Gardner, que também foi reativar a questão da magia sexual das bruxas medievais. Então nós temos todo um histórico de conexão entre o Oriente e o Ocidente para a formatação das tradições de magia sexual da atualidade. Está, por exemplo, muito em voga o que se chama de Tantra, que é uma das escolas de magia sexual da antiga e também da moderna Índia. Entretanto, temos aí diversos desdobramentos um tanto quanto destituídos de alma. Quando se fala, por exemplo, em Tantra, se imagina em geral poses ou asanas, posições exóticas para a prática do gozo e da celebração ritual, quando em realidade o Tantra não é simplesmente um compêndio, através do Kama Sutra, principalmente, que é um dos seus livros fundamentais, não é um compêndio de poses exóticas de natureza sexual, mas, em realidade, uma escola de magia sexual e de iluminação espiritual. Esta visão mais aprofundada através do conhecimento de diferentes raízes é algo absolutamente necessário para compreendermos a magia sexual em si, que entraremos agora. Antes disso, dignos, claro, recomendo que você ative o sino aqui em nosso canal. Poucas pessoas que assinam ativam o sino, e que também curta este nosso vídeo, deixe aqui o seu comentário ou escreva aqui Paz Profunda. Todas estas ações colaboram para a ampliação e para a entrega através do sistema deste nosso vídeo para outras pessoas. Paz Profunda. E sim, fundamentalmente, a doutrina da magia sexual, dignos, vai se estruturar no conceito de que todos nós temos em nossa essência, de forma microcósmica, as mesmas bases e fundações de criação do próprio universo. O masculino e o feminino, chamados por Jung de ânima e ânimos, o caduceu hermético com as suas duas serpentes entrelaçadas, bem como o que lá na cultura indiana, em magia sexual tântrica, vamos conhecer como os nadis, os canais psíquicos que circundam a nossa coluna vertebral superior, ou a coluna vertebral invisível, conhecidos como Ida e Pingala. Estas duas serpentes, elas vão estar conectadas a uma base lá no nosso chakra básico, que
contém uma energia seminal, uma energia ígnea, ou seja, uma energia de fogo, suscetível não só de concentração, mas também de despertamento e de sublimação. Esta energia fundamental, ela é direcionada de duas formas, ou de três formas básicas. Em primeiro lugar, através da atividade ou da magia sexual pessoal, particular do indivíduo consigo mesmo. Existe a magia sexual dual, do indivíduo com uma parceria, e existe a atividade ou a magia sexual coletiva, que é mais, em geral, de natureza simbólica, não necessariamente efetiva, quando se trabalha coletivamente. Seja como for, aqui neste nosso vídeo, dignos, vamos especificamente nos ater ao ato sexual dual. Vamos voltar em outros vídeos falando sobre a questão da masturbação e outras temáticas, mas vamos ficar aqui na questão do dual. Então, se você, por exemplo, encontrou uma parceria de natureza sexual também, ou seja, uma parceria conjugal, o ideal é que no ato de vossa própria sexualidade, você adquira o controle do aspecto físico, que é o que nós chamamos de asana, um outro termo que nos foi presenteado também no Ocidente, em primeiro lugar por Helena Blavatsky, e asana nada mais é do que uma postura. Falamos sobre isso quando estudamos a questão da meditação. Assumir uma postura é ter a capacidade de se posicionar fisicamente e permanecer imóvel. Na medida em que o indivíduo domina o aspecto físico, o indivíduo também domina o aspecto metafísico. O asana é um primeiro ponto. A respiração no ato sexual, na conjunção sexual, aqui falo da conjunção carnal com o vosso parceiro ou com a vossa parceira, é um outro elemento de fundamental importância, visto que é pela respiração que nós conduzimos o axé. Na linguagem afro-americana, na linguagem afro-europeia, na linguagem afro-religiosa, ou seja, o axé que é energia, é o prana, é o ki. E este prana, esta energia vital conduzida pela respiração, é que vai, em realidade, fazer também com que se evole dos centros básicos os fluxos ou os elementos mais sutis dos líquidos seminais. Então, o ideal é manter uma postura, é manter o processo de respiração, estabelecer no ato da sexualidade um objetivo em especial. Este objetivo tanto pode ser de natureza mágica ou mística, ou seja, ele pode ser algo relacionado ao que você deseja manifestar e materializar no plano físico, ou mesmo simplesmente conectado ou direcionado para a iluminação espiritual. Então você, como seu parceiro, você com a sua parceira, vai definir qual é o caminho desejado. Isso tem muito a ver com mão esquerda e mão direita, que nós vamos tratar em breve aqui em nosso canal no outro vídeo. Se você está assistindo até aqui, não se esqueça, curta esse nosso vídeo e deixe paz profunda nos comentários. Mas prossigamos. Então, o asana é o primeiro elemento, a respiração é uma segunda etapa e a visualização, o pratyahara dentro do yoga tântrico, é um outro grau, é um outro degrau desta mesma prática. E esse pratyahara, que é a abstração dos sentidos, também vai se dar pela visualização. É quando você começa a imaginar, colocar a imagem em ação, na imaginação vem desta morfologia, desta formação, é colocando imagens em movimento, os dois em conjunto visualizando aquilo que deseja. Vejamos que se o indivíduo sozinho, e existe a automagia sexual que vamos tratar depois, no outro vídeo, se o indivíduo sozinho é capaz de projetar junto à consciência cósmica absoluta seus próprios desejos e de movimentar estas forças, muito mais o pode o indivíduo com a sua parceria sexual, com a sua parceria conjugal. Embora as duas coisas não necessariamente
andem sempre de mãos dadas, o sexual com o conjugal. Mas vejamos que aqui no contexto desse nosso estudo de hoje, dignos, estabelecer um objetivo, visualizar em conjunto, trabalhar o asana, que é a postura, e a respiração, são partes constituintes. E aí entra um dos pontos fundamentais, que é alargar ao máximo o próprio gozo. O que significa isto? É não entregar-se de maneira abrupta, de maneira apressada, de maneira irresponsável, de maneira extremamente sensual ou submetido à sensualidade, ao prazer dos sentidos, a fim de que esta energia possa ser prolongada. Então, o homem, mais especificamente, deve retardar o gozo tanto quanto lhe for possível, e se possível for, isso deve ser feito, ou seja, esse resguardar do próprio gozo deve ser feito ao longo do tempo, ou seja, por diferentes atividades e atos sexuais, que aqui, em magia sexual, vamos chamar de rituais sexuais, ou de ritos sexuais com a sua parceira. Então, este elemento deve ser resguardado e deve ser retomado no próximo ritual sem que haja o derramamento do líquido seminal. À medida em que isto vai sendo acumulado e direcionado pela visualização, a respiração, vai ocorrendo o que nós chamamos de intencionalidade. E magia é intenção. O que é intenção? É a capacidade de criar intenção interna. E quanto maior for a tensão interna, maiores são as forças de propulsão para o objetivo desenhado no horizonte. O que ocorre no caso da própria mulher é que sim, esta pode entregar-se propriamente ao gozo, mas de maneira absolutamente direcionada, sem perder a conexão com o objetivo proposto. Então, ao homem, esta é uma das diferenças dentro do Tantra, ao homem cabe conduzir de maneira concentrada a energia seminal, e à mulher cabe o estimular propriamente no ato sexual esta manutenção e o de vivenciar diferenciadas vezes o próprio gozo sexual. Este é um dos pontos centrais, e na medida em que se vai repetindo-se isto, vai se aumentando a força. Agora, é importante, dignos irmãos e irmãs, nós fazermos uma diferença. Uma coisa é o casal em si, hoje estamos falando do casal, mas repito, vamos falar sobre o caso isolado da automagia sexual, e vamos também, se for da vontade dos senhores, falar sobre um dos graus em magia, que é a magia homossexual. Então, se for do vosso desejo, se for este um dos temas também que você queira ver aqui em nosso canal, pode colocar aqui. Nós já tratamos de homossexualidade, mas não foi um vídeo, um dos temas muito bem quistos, quando falamos tempos atrás sobre homossexualidade e Francisco Cândido Xavier e mediunidade. Se for do vosso desejo, coloca aqui nos comentários. Mas vejamos que é importante diferenciar os dias que o casal vai destinar para o ato sexual e os dias de sexualidade normal. Então, vocês vão estabelecer para si mesmos, por exemplo, uma semana, durante 7 dias, vai fazer esse direcionamento, e noutros dias, durante todo o mês, vai se ter a vida normal, e desta maneira vai se criar um círculo de poder. O que não pode é existir uma alternância um tanto quanto intermitente e imprevisível entre atos de natureza sexual descontrolada ou mais natural e outros atos de natureza mais intencionalizada. Separem, portanto, um período específico para a prática sexual e tenham em vista este círculo fundamental: um asana, pranayama e também o pratyahara. Ou seja, noutras palavras, para usarmos os termos ocidentais, uma postura, que é uma posição, e nisso o Kama Sutra também há de ajudar, mas sugiro as posições mais simples, justamente para aqueles que não têm grande habilidade no Hatha Yoga, que é o yoga com asanas específicos físicos, mais elaborados.
O pranayama, que é a capacidade de direcionar o prana, a energia vital pelo poder da respiração, e novamente surgir processos de respiração absolutamente simples, de inspirar e expirar dentro do mesmo círculo de tempo, nada de coisas muito elaboradas se você não está acostumado com isso, e a abstração dos sentidos. Tudo isto, dignos irmãos e irmãs, o nosso vídeo já está aqui quase 20 minutos, então se você está assistindo até aqui, deixe paz profunda assistir até o final. Veja, tudo isso para alcançar o que nós chamamos em magia de estado alterado de consciência, ou estado de gnose. O estado de gnose que nós tratamos em outros vídeos, quando falamos, acho que é o vídeo 14, 15 ou 13, 14, quando nós falamos sobre magia do caos e estados alterados de consciência ou estados de gnose. O sexo, a atividade sexual, é uma das maneiras de se atingir este estado de gnose, este estado superior. Quando, neste estado superior, nos conectamos à consciência cósmica absoluta, ao Deus do nosso coração e de nossa compreensão, ou mesmo aproveitamos este momento para projetar junto a esta mesma consciência absoluta algum desejo, nós estamos diante de um portal de amplo poder, de ampla realização e de ampla conexão. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Voltaremos a estes temas certamente. Paz profunda.